No prólogo do Evangelho de João, depois de revelar quem é o Verbo eterno, o evangelista nos mostra como essa luz foi anunciada ao mundo e como foi recebida por ele. João nos apresenta não apenas a identidade de Cristo, mas também a reação da humanidade diante dessa revelação. Surge então João Batista. É importante deixar isso muito claro desde o início. João não era a luz. Ele foi enviado para testemunhar da luz. Sua missão nunca foi chamar atenção para si mesmo, mas apontar para Cristo. O texto diz que ele veio para que todos crescem por meio do seu testemunho. Aqui aprendemos uma lição fundamental sobre o verdadeiro ministério. Todo testemunho fiel aponta para Jesus, nunca para o próprio homem. João Batista não construiu uma plataforma pessoal. Ele não buscou reconhecimento. Ele compreendeu exatamente qual era o seu chamado e permaneceu fiel a ele até o fim. A luz verdadeira, que ilumina todo homem, estava vindo ao mundo. Essa luz não é seletiva. Ela não brilha apenas para alguns. Ela ilumina todo ser humano, revelando Deus, revelando a verdade e também revelando o estado do coração de cada pessoa. O mundo foi criado por meio dele. Tudo o que existe deve a sua origem ao Verbo. Ainda assim, o mundo não o reconheceu. Essa é uma das declarações mais impactantes do prólogo. O Criador entrou em sua criação e a criação não o reconheceu. Isso nos ensina que a rejeição de Cristo não aconteceu por falta de luz, mas por dureza do coração humano. A luz estava presente, clara e acessível, mas muitos escolheram permanecer nas trevas, porque as trevas pareciam mais confortáveis. João vai ainda mais fundo quando afirma que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O povo que aguardava o Messias, que conhecia as promessas e as Escrituras, não o reconheceu quando ele finalmente chegou. Não porque as promessas falharam, mas porque as expectativas humanas estavam desalinhadas da vontade de Deus. A humanidade criou um Messias à sua própria imagem, e quando o verdadeiro Cristo se apresentou, foi rejeitado por não se encaixar nessas expectativas. O problema nunca esteve em Cristo, mas no coração humano que se recusa a se submeter ao plano divino. João Batista é um contraste poderoso nesse cenário. Desde antes de nascer, ele já havia sido separado para esse propósito. Ainda no ventre, reconheceu a presença do seu Salvador. E com o passar do tempo, esse amor não diminuiu. João permaneceu no primeiro amor por toda a sua jornada. Ele sabia para que havia sido chamado e não tentou usurpar uma posição que não lhe pertencia. Antes, escolheu se limitar exatamente àquilo que Deus havia determinado como sua responsabilidade. Ele não era o Cristo, não era o caminho, não era a luz, e nunca tentou ser. João não foi um homem sensacionalista. Ele foi um homem com visão de reino. Ele não cedeu às pressões dos seus opositores e não moldou sua mensagem para agradar ouvintes. Permaneceu firme em sua convicção de uma vida e de uma conduta adequadas diante de Deus. Suas palavras, muitas vezes duras, tinham um propósito maior. Não eram agressivas por vaidade, mas por amor. João confrontava o pecado para afastar seus ouvintes de algo infinitamente mais severo, uma eternidade distante da presença de Deus. Ele testificava que não era o caminho,
mas que estava preparando o caminho para alguém infinitamente maior do que qualquer profeta. Alguém diante de quem o céu, a terra e o mar se curvam. O Filho de Deus, o Verbo, a Palavra eterna, a sabedoria divina, o Messias prometido, o Salvador ungido. Esse Salvador, embora esperado, não foi aceito por muitos ao chegar. Ainda assim, o texto nos mostra uma verdade gloriosa. A rejeição não foi universal. Houve aqueles que o receberam. E a esses, João declara algo extraordinário. Foi-lhes concedido o poder de serem feitos filhos de Deus. Não por descendência natural, não pela vontade da carne, nem pela vontade humana, mas pela vontade de Deus. Esses receberam a honra de participar de um novo reino. Um reino que não é construído por mãos humanas. Um reino marcado pela graça, pela verdade e pela vida eterna. Um reino onde a filiação não é conquistada por mérito, mas concedida pela graça. Esse texto nos confronta e nos convida. Ele nos mostra que a luz continua brilhando. A pergunta que permanece é: como temos respondido a essa luz? Graça e paz, e até o nosso próximo encontro.